Aleluia, aleluia. 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 Agora é o Senhor quem vai falar, palavra que transforma a nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor, a palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, estimados irmãos em Cristo, você que nos acompanha em casa, hoje a igreja celebra uma das grandes solenidades, porque quando nós celebramos a solenidade de todos os santos, nós nos incluímos nessa solenidade, porque nós também somos chamados a uma vida de santidade. Quando somos batizados e abraçamos a fé, o primeiro chamado que Deus faz ao homem é de ser santo. Olhando para o livro do Apocalipse, onde João tem uma revelação sobre aqueles que já estão diante do trono do Cordeiro adorando, ele vê algumas pessoas que estavam com vestes brancas. E aí o anjo diz: são aqueles que lavaram e alvejaram as suas roupas, suas vestes, no sangue do Cordeiro. É pertinente, tem muitas interpretações, e a gente sabe que uma das interpretações que a gente faz é que os santos, esses que lavaram as vestes do sangue do Cordeiro, que João viu essa grande revelação, exatamente são santos, os homens e mulheres que lutaram pela via da santidade para alcançar o céu. Olhando para nós, e o padre diz no início, que nós, ao sermos batizados, somos chamados a uma vida de santidade. Meus queridos irmãos, é interessante vermos que quando a gente vai abraçar a fé,
A veste própria é uma veste branca. Isso já fala muito para nós, porque aqueles que abraçam a fé são chamados a estarem de branco, exatamente porque o batismo tem a capacidade de lavar a nossa alma, nos alvejar e nos tornar santos. E a partir de então, dar continuidade a esse grande chamado de vida de santidade. Por isso, esta solenidade de Todos Santos, nós também devemos nos incluir, porque nós somos chamados a uma vida de santidade. E, meus queridos irmãos, o caminho que precisamos trilhar para a via da santidade é senão em Mateus 5, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Bem-aventurados, e aí Jesus vai falar dos mansos, dos humildes, dos misericordiosos. Esses que promovem a paz são esses que são chamados pelo batismo a viverem a santidade e alcançarem o céu. São Paulo, certa vez, escrevendo aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, São Paulo nos mostra que nada pode nos separar. E muitas vezes nós deixamos que o pecado nos separe exatamente desse amor de Cristo e da herança que Deus nos prometeu, que é a santidade, que é a vida eterna, desculpem. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, pelo batismo, a trilhar um caminho de santidade. Mas às vezes a gente quer ser santo, anulando a nossa humanidade. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa Ávila, que a gente celebrou até no mês de outubro, mês passado, que ela diz o seguinte: o que é ser santo, né? Certamente, Teresa de Ávila, para chegar a essa conclusão, ela passou por uma experiência de conhecer a sua humanidade. Ser santo não é aquele que não cai, não é aquele que não peca, mas é aquele que tem a capacidade de levantar todas as vezes que cair. Ou seja, nós, como cristãos batizados, que recebemos a veste branca e somos chamados a uma vida de santidade, às vezes ao longo do caminho, desta caminhada, desse rumo peregrinar, nós caímos. O problema é que nós cristãos caímos e queremos ficar caídos no pecado. E o pecado exatamente nos afasta dessa herança que Deus nos dá, que é o céu. A santidade é a luta constante pelo pecado. E o próprio São Paulo também vai relatar, porque às vezes a gente olha para o santo. São Paulo é um grande santo da igreja, mas ele diz: eu tenho um espinho na carne. E ele lutou até o sangue. Ele diz a grande expressão: lutar contra o pecado significa resistir até o sangue, ou seja, lutar com todas as vias, com todas as forças, exatamente porque nós não somos chamados a uma vida de pecado, somos chamados a uma vida de santidade. Como cantávamos no canto de entrada, que santidade de vida nós somos chamados, que homens nós devemos ser. Nós não somos aqui deste mundo, por isso o mundo nos odeia. Nós somos da pátria celeste, meus queridos irmãos. E claro, o céu é uma grande conquista. Ninguém alcança o céu sem esforços espirituais, sem esforços humanos, sem essa luta constante contra o pecado. Se nós queremos um dia alcançar a santidade de vida e ir ao céu, a gente precisa olhar para os santos, para a vida deles. E se a gente for olhar, nenhum santo teve uma vida fácil para poder alcançar o céu. Eles lutaram muito para poder alcançar a vida eterna. Da mesma forma, nós precisamos lutar muito pelo céu. O céu são para aqueles que lutam, para aqueles que conquistam. E nós precisamos trilhar esse caminho das bem-aventuranças. Quanto mais formos este coração puro, simples, nós
teremos a grande graça, como diz aqui a bem-aventurança, de ver a Deus. E quando nós vemos a Deus, nós nos assemelhamos a Ele. Porque quando nós vemos exatamente Deus, que é santo, que é puro, que é íntegro, meus queridos irmãos, não dá para a gente poder ser algo diferente. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, muito mais Ele nos configura a sua presença. Nós somos chamados a olhar para o Senhor. E olha que grande graça, porque ir ao céu é estar diante do Senhor, diante de Jesus, e nos assemelharmos e sermos iguais a Ele. E por isso Deus, ao criar o homem, criou o homem com a finalidade de sermos filhos. Quando algo é criado, e eu digo, quando o homem inventa algum utensílio, ele tem uma finalidade. Quando o homem criou uma faca, ela tem a finalidade de cortar. Quando o homem cria uma cadeira, a finalidade dela é de sentarmos nela. Da mesma forma, quando Deus cria algo, e tudo que foi criado por Deus tem uma finalidade. A finalidade do homem é de estar diante de Deus, de sermos filhos de Deus, de estarmos nessa Jerusalém celeste, na pátria eterna. Não fomos criados para o mal, não fomos criados para serem depois condenados, jogados ao inferno, jamais. Essa não é a finalidade da humanidade. Deus, quando criou a humanidade, Deus pensou no maior bem para cada um de nós. Então é tolice nossa, muitas vezes, acharmos que buscar a Deus é desnecessário, porque eu já tenho tudo e não preciso de nada e não preciso de Deus. É muita tolice nossa, muitas vezes, quando nós achamos que somos tão bons que não precisamos de Deus. Meus queridos irmãos, a via da santidade, ela parte de um reconhecimento profundo da nossa humanidade. Vocês já repararam que nós temos os nossos espinhos na carne, como o próprio São Paulo elencou que ele também tinha. Existem aqueles pecados que nos derrubam constantemente, que às vezes a gente luta. A gente tem até vergonha de confessar ao padre, porque meu Deus, eu já vou confessar ao padre o mesmo pecado. Eu acho que o padre já está saturado de ouvir aquele pecado, porque eu não consigo resistir a esse pecado, aquele espinho na carne. Mas o grande problema é que a gente foge da nossa humanidade, tentando se livrar do pecado. E a gente não consegue, a gente só cai. Quanto mais compreendemos a finalidade humana, porque é esse corpo, é essa carne que nos leva a pecar, mas ela não é má. Às vezes a gente acha que o nosso corpo é algo que nos leva ao pecado. Senão, Deus teria nos criado de outra forma. Não seríamos humanos, não teríamos a humanidade. A humanidade é divina. Fomos nós que contaminamos a nossa humanidade. Não é que a nossa humanidade seja má. Não é que o nosso espírito seja tão bom e a nossa carne seja tão ruim. É porque nós nos deixamos contaminar pela raiz do pecado e não temos essa veste branca porque fomos nós que sujamos as nossas vestes. Deus nos dá vestes brancas, meus irmãos. Somos nós que sujamos com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Somos nós que não buscamos a santidade, mas escolhemos o pecado. Escolhemos continuar caídos e não levantar. Meus queridos irmãos, a igreja, ela é chamada, e a gente diz essa expressão, ela é uma mãe. O que é que faz uma mãe com os seus filhos, a não ser cuidar? É a igreja que nos dá, o sacramento do batismo que o padre falou, que
nos concede limparmos a nossa alma, tirar o pecado. Quando nós sujamos, é a igreja mãe que nos dá o sacramento da penitência para podermos limpar as nossas vestes. A igreja, ela é já uma prefiguração da igreja celestial, que João viu por revelação. Já homens com vestes brancas que almejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, adorando o Senhor. Nós estamos aqui ainda, na igreja visível, que é a mesma igreja celeste, é uma única igreja, não existe duas igrejas. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente celebra, e a gente está rezando o prefácio da oração eucarística, o padre reza, em união com os anjos e com os santos, dizemos a uma só voz, Santo, Santo, Santo. Ou seja, porque quando nós estamos reunidos em igreja, para o nosso culto filial, que é a Santa Missa, a igreja celestial se une a essa única igreja. Uma igreja que é santa. Não é santa e pecadora. A igreja é santa. Nós somos que sujamos as nossas vestes brancas. Porque o que é que nos torna membros da igreja? O batismo. E o que é que a igreja diz quando nós somos batizados? Que nós precisamos vir à igreja para receber o sacramento com vestes brancas, porque é isso que o sacramento nos concede. Então, não é a igreja que é pecadora, somos nós que somos pecadores e manchamos a veste branca que essa mãe igreja nos concedeu pelo sacramento do batismo. Nós só poderemos entrar no céu se formos puros. Ou seja, nós só podemos entrar na igreja visível aqui, ser membro dela, quando somos purificados pelo batismo e é apagado de nós a mancha do pecado. Se a igreja aqui, essa igreja visível, já é a prefiguração da igreja celestial, lá também só poderemos entrar, como aqui, na igreja visível, igreja católica, com as vestes brancas, nós só poderemos entrar no céu se tivermos também alvejado as nossas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes brancas já nos foram dadas pelo batismo. Como é que a gente almeja? No sangue do Cordeiro. A cada missa que participamos e que vemos o Padre consagrar o vinho e o pão no Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, e contemplamos esse grande mistério, somos alvejados e lavados pelo sangue do Cordeiro para a eternidade. Por isso essa igreja, que muitos criticam, que muitos falam, que muitos não entendem, já é o céu aqui na terra. E quando nós estamos reunidos, como você que está em casa e não pode vir, mas a pouca porção do povo de Deus, junto com os padres reunidos aqui, nessa igreja, nós já trazemos o céu até nós. Para finalizar, não sei se vocês já perceberam também, mas quando depois da consagração, e Jesus se faz presente na Eucaristia, nós rezamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. A igreja, nós clamamos, depois de alvejarmos a nossa veste branca, na Eucaristia, na missa, nós clamamos, a igreja clama, vem, Senhor Jesus, porque eu estou pronto, porque eu estou limpo, porque eu estou alvejado, e eu agora quero pertencer a essa Jerusalém celeste, que hoje já tenho a graça de gozar aqui na terra, já na igreja que o Senhor nos concedeu por Pedro, pelos apóstolos. Por isso, meus irmãos, celebrar a comunhão dos santos lá no céu e celebrar essa grande solenidade aqui é
cada vez mais amar essa igreja mãe que nos foi dada por Cristo, para vivermos como homens e mulheres que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.